O solar das falésias erguia-se nos penhascos com vista para o Oceano Atlântico há quase um século. Construído em 1928 por um barão do café, com mais dinheiro do que bom gosto, o casarão passou por uma dúzia de mãos antes de cair em ruínas no início dos anos 2000. Quando o vi pela primeira vez, há 3 anos, os jardins eram uma selva tropical. O teto do salão de baile tinha manchas de infiltração e a grande escadaria de mármore tinha uma rachadura que atravessava 3 degraus. Eu me apaixonei imediatamente. Agora, parada no saguão restaurado, com seus lustres brilhantes e piso de madeira de lei polido, eu assisti a minha família tentar destruir o casamento que passei 2 anos planejando. Estamos cancelando este local, anunciou minha mãe para Helena, a coordenadora de eventos, com aquele tipo de autoridade que vem de décadas conseguindo exatamente o que queria. O casamento está cancelado. Helena, uma mulher composta na casa dos 50 anos, que já havia coordenado centenas de eventos naquele espaço, olhou da minha mãe para mim com óbvia confusão. Desculpe, senhora Lemos, mas não tenho nenhum pedido de cancelamento da noiva. A noiva não sabe o que está fazendo. Minha mãe a interrompeu com um gesto impaciente da mão. Ela não tem condições de pagar por este lugar. Todos sabemos que este casamento é uma fantasia que já durou tempo demais. Meu pai deu um passo à frente. Sua personalidade de advogado corporativo totalmente ativada. Precisaremos de um reembolso total de qualquer depósito pago. Tenho certeza de que entende que, nessas circunstâncias, reter fundos para um evento que não acontecerá seria legalmente questionável. Roberto, por favor. Minha tia Patrícia colocou a mão no braço dele, embora sua expressão sugerisse apoio, em vez de contenção. Deixe-os lidar com isso profissionalmente. O eles em questão era o pequeno exército de familiares que havia descido ao solar das falésias naquela manhã, ostensivamente para uma vistoria final antes da cerimônia de amanhã. Minha mãe, meu pai, tia Patrícia, tio Guilherme, minha avó Leonor, minha irmã mais nova, Marcela, e o marido de Marcela, Daniel, todos reunidos no saguão como um júri que já havia chegado ao veredito. Eu fiquei ligeiramente afastada do grupo ao lado do meu noivo, Natan, que segurava minha mão com tanta força que eu podia sentir meu anel de noivado pressionando meu dedo. Seus pais, Susana e Miguel Tanaka, flanqueavam seu outro lado, seus rostos refletindo o mesmo horror perplexo que eu sentia. Senhora Lemos, Helena tentou novamente, seu sorriso profissional mostrando tensão. Eu realmente preciso falar com a senhorita Lemos, com a Olívia, diretamente sobre quaisquer alterações no evento. A Olívia não tem nada a dizer. Minha mãe se virou para me olhar. Sua expressão, uma mistura de piedade e desprezo, com a qual eu me tornara intimamente familiar nos últimos 31 anos. Você tem, querida. Você não pode realmente pagar por este local. Você não pode pagar por aquele vestido que escolheu. Você certamente não pode se dar ao luxo de se casar com alguém sem uma carreira real. Natan ficou tenso ao meu lado. Ele era um biólogo marinho que passara a última década estudando a restauração de recifes de coral na costa brasileira. Trabalho que era importante e significativo, mesmo que não viesse com um escritório de esquina na Avenida Paulista ou um salário de 6 dígitos. A voz de Susana Tanaka foi cortante. Isso é completamente desnecessário. É mesmo? Minha mãe ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Estou simplesmente declarando fatos. Olívia trabalha em uma ONG. Natan estuda peixes. Entre os dois, provavelmente ganham menos do que o orçamento de sapatos da Marcela. Ela riu da própria piada, e vários membros da família a acompanharam. Marcela, minha irmã mais nova por 4 anos, sorriu lindamente. Ela sempre fora a filha de ouro, casada aos 25 anos com Daniel, um banqueiro de investimentos que vinha de berço de ouro e trabalhava em uma firma na Faria Lima que gerenciava dinheiro ainda mais antigo. O casamento deles tinha sido um evento de 5 milhões de reais no Copacabana Palace, destaque em 3 revistas de noivas e falado em nossa família com o tipo de reverência geralmente reservada a experiências religiosas. Meu casamento, em contraste, fora recebido com ceticismo desde o momento em que anunciei meu noivado. O aluguel deste local custa 80 mil reais, disse meu pai, dirigindo-se a Helena como se eu não estivesse ali. Eu verifiquei. Não há como a Olívia ter pagado o depósito.
muito menos o valor total. Ou ela cometeu fraude, ou outra pessoa está pagando por isso. De qualquer forma, precisamos resolver isso agora, antes que essa farsa vá mais longe. Não é uma farsa, eu disse baixinho. Todas as cabeças se viraram para mim. Foi a primeira vez que falei desde que a emboscada começou. Oh, querida, a voz da minha mãe pingava com descendência. Sabemos que você quer que isso seja real. Sabemos que você sonhou com um lindo casamento em um lugar lindo. Mas sonhos não pagam contas. E, francamente, depois de tudo que a família do Natan falhou em contribuir, ela lançou um olhar pontiagudo para Susana e Miguel. É hora de alguém ser honesto com você. Nós oferecemos contribuir, disse Miguel Tanaka, sua voz tensa de raiva controlada. Múltiplas vezes. Vocês recusaram. Contribuir com o quê? Alguns trocados? Meu pai riu. Este local custa mais que a casa de vocês. O insulto pairou no ar, feio e deliberado. O rosto de Susana ficou vermelho. Natan fez um som baixo na garganta, algo entre um rosnado e uma palavra. Chega. Soltei a mão de Natan e dei um passo à frente, colocando-me entre minha família e a dele. Vocês não têm o direito de vir ao local do meu casamento e insultar meus futuros sogros. Local do seu casamento? Marcela riu. Liv, por favor. Você mal consegue pagar o aluguel do seu apartamento na Santa Cecília. Você dirige um Honda com 10 anos de uso. No último Natal, você deu presentes feitos à mão para todos, porque não podia pagar presentes de verdade. Eu dei presentes feitos à mão porque achei que eram significativos. Você deu presentes feitos à mão porque está quebrada. Marcela examinou sua manicure com desinteresse estudado. Apenas admita. Essa coisa toda é algum tipo de delírio elaborado. Ou isso, ou você está endividada até o pescoço. A avó Leonor, que estivera em silêncio até agora, deu um passo à frente com a ajuda de sua bengala de cabo de prata. Aos 83 anos, ela ainda era a matriarca da família, sua opinião carregando mais peso do que a de qualquer outra pessoa. Olívia, querida, sua voz era gentil, o que de alguma forma tornava tudo pior. Não estamos tentando te machucar, estamos tentando te proteger. Você sempre foi a sonhadora da família, cabeça nas nuvens, como seu avô costumava dizer. Mas chega um momento em que os sonhos precisam dar lugar à realidade. E qual é a realidade, vovó? A realidade é que você não pode bancar essa vida. Você trabalha para uma organização sem fins lucrativos, que provavelmente te paga em gratidão e bons sentimentos. Você está noiva de um homem que brinca com peixes para viver. Você reservou um local que custa mais do que a casa da maioria das pessoas. Algo não bate. Helena observava essa troca com crescente desconforto. Ela capturou meu olhar, uma pergunta em sua expressão. Você quer que eu chame a segurança? Dei um minúsculo aceno negativo com a cabeça. Ainda não. Então, qual é exatamente o plano de vocês aqui? Perguntei à minha família. Vocês aparecem no dia anterior ao meu casamento, cancelam meu local, e o quê? Eu simplesmente vou para casa e esqueço tudo? Você vem para casa e nos deixa ajudar a resolver essa bagunça, disse minha mãe como se fosse óbvio. Lidaremos com quaisquer dívidas que você tenha acumulado. Ajudaremos você a terminar este noivado graciosamente, e então você pode recomeçar, talvez com alguém mais adequado. Mais adequado? A voz de Natan estava perigosamente plana. Você quer dizer alguém com dinheiro? Quero dizer alguém que possa sustentá-la adequadamente. Minha mãe nem fingiu suavizar o golpe. Alguém de boa família. Alguém que não cresceu em... Onde você cresceu mesmo, Natan? Em uma comunidade agrícola no interior do Paraná. Meus pais são professores, disse Natan. Eles trabalharam duro para me dar oportunidades. Tenho orgulho de onde venho. Sim. Bem, o tom desdenhoso da minha mãe dizia tudo. Orgulho não paga pelo solar das falésias. Catarina, já chega. Susana deu um passo à frente, sua pequena estrutura rígida de raiva. Você insultou meu filho, meu marido e toda a nossa família. Você tentou cancelar um casamento que não é seu para cancelar. E fez tudo isso com base em suposições que nunca se preocupou em verificar. O que há para verificar? Meu pai abriu as mãos. Sabemos quanto a Olívia ganha. Sabemos quanto o Natan ganha. Sabemos quanto custa este local. A matemática não fecha. Talvez a sua matemática não feche, eu disse calmamente. Talvez você não tenha todos os números.
Minha mãe riu. Ah, querida, que números poderíamos estar perdendo? Você ganhou na loteria, encontrou um tesouro enterrado, assaltou um banco. Ela olhou para o resto da família, convidando-os a compartilhar a piada. Por favor, nos ilumine. De onde veio o dinheiro? Antes que eu pudesse responder, o tablet de Helena vibrou. Ela olhou para ele, e algo mudou em sua expressão. Um lampejo de compreensão, ou talvez alívio. Se me dão licença por apenas um momento, disse ela. Há uma chamada que preciso atender. Ela se afastou, mas não muito. Apenas para a beirada do saguão, onde ainda podia ser ouvida se falasse alto o suficiente. E falar alto, ela falou. Sim, senhor. Sim, eles estão aqui agora. A família Lemos. Sim. Uma pausa. Não, senhor. A noiva não autorizou nada. Eles estão alegando. Sim, exatamente. Outra pausa, mais longa desta vez. Entendo perfeitamente. Avisarei que o senhor está a caminho. Ela encerrou a chamada e voltou para o grupo. Seu sorriso profissional agora carregando uma pitada de algo que eu só poderia descrever como antecipação. O proprietário do imóvel foi informado da situação, anunciou ela. Ele me pediu para transmitir que nenhum cancelamento ou alteração será feito sem o consentimento explícito por escrito da noiva. Ele também está vindo pessoalmente para tratar de suas preocupações. O proprietário? Os olhos do meu pai se estreitaram. Pensei que o solar das falésias fosse propriedade de alguma holding, uma empresa de desenvolvimento. Solar State Holdings, confirmou Helena. O sócio-gerente prefere se envolver pessoalmente quando há disputas. Ótimo. Minha mãe se ergueu em toda a sua altura, que era considerável mesmo sem os saltos. Deixe-o vir. Tenho certeza de que assim que ele ouvir a situação, entenderá que este casamento não vai acontecer. Independentemente de qualquer fantasia que a Olivia tenha construído, a realidade é que ela não pode pagar por nada disso. Senhora Lemos. A voz de Helena era cuidadosamente neutra. Não tenho certeza se a senhora entende completamente a situação. Entendo perfeitamente. Minha filha se meteu em algo maior do que ela, e agora cabe aos adultos limpar a bagunça. Ela se virou para mim, sua expressão mudando para algo que poderia ter sido simpatia se não fosse tão carregado de julgamento. Não é sua culpa, Olivia. Você sempre quis coisas que não podia ter, mas querer não torna real. Fiquei quieta por um longo momento, olhando para minha mãe, realmente olhando para ela. Essa mulher que me dera a vida, mas nunca parecera realmente me ver. Que elogiara cada conquista de Marcela, enquanto descartava as minhas como hobbies fofos. Que deixara claro desde a infância que sucesso significava dinheiro, status e casar bem, e que qualquer coisa menos que isso era fracasso. Sabe o que eu sempre me perguntei, mãe? Eu disse, finalmente. Por que você nunca perguntou sobre meu trabalho? Em 12 anos na fundação, você nunca perguntou o que eu realmente faço. Você atende telefones e planeja eventos beneficentes. Sabemos o que você faz. Sou a diretora executiva. Sou há 6 anos. Antes disso, fui diretora de programas. Antes disso, gerente de projetos. Eu subi na carreira, mãe. Exatamente como o papai sempre disse que as pessoas deveriam fazer. Meu pai descartou isso com um gesto. Diretora executiva de uma pequena ONG ainda é apenas uma ONG. Você ganha o quê? 60 mil por ano. 70. Isso não muda nada. Você tem razão. Não muda nada. Respirei fundo. Porque meu salário não é como eu paguei por este casamento. Então como? A pergunta foi interrompida pelo som de passos na grande escadaria. Todos se viraram para olhar. Um homem descia, 30 e poucos anos, vestindo jeans e uma camisa social casual, o cabelo escuro levemente desalinhado. Ele se movia com a confiança fácil de alguém completamente confortável em seu ambiente. Porque ele estava. Porque aquela era a casa dele. Porque ele era meu irmão. Desculpem o atraso, disse Heitor, chegando ao pé da escada. Eu estava em uma chamada com o escritório de Londres. Ele acenou para Helena. Obrigado pelo aviso. Minha mãe ficara muito pálida. Heitor, o que você está fazendo aqui? Eu moro aqui, mãe. Heitor cruzou o saguão para ficar ao meu lado, passando um braço sobre meus ombros. Ou você esqueceu disso enquanto tentava cancelar o casamento da Olivia? Heitor Lemos, o primogênito, o filho pródigo que saíra de casa aos 18 anos após uma briga espetacular com nossos pais e não olhara para trás.
Ele trabalhara em 3 empregos para pagar a faculdade, depois em mais 3 para financiar uma startup que falhou e então outra startup que teve um sucesso espetacular. Aos 30 anos, ele vendera sua segunda empresa de tecnologia por 9 dígitos e efetivamente desaparecera dos olhos do público. Nossos pais passaram anos tentando contatá-lo, trazê-lo de volta ao rebanho, reivindicar crédito por seu sucesso. Ele rejeitara todas as tentativas, mas nunca parara de falar comigo. Não entendo, disse meu pai lentamente. Você é dono do solar das falésias? Comprei há 3 anos. Estava caindo aos pedaços e eu gostei da estrutura. Heitor deu de ombros. Olivia me ajudou com a restauração. Ela tem um bom olho para design. Provavelmente teria sido arquiteta se alguém a tivesse encorajado. Os olhos da minha mãe disparavam entre nós, tentando calcular essa nova equação. Então, você está pagando o casamento dela como algum tipo de caridade? Estou pagando o casamento dela porque ela é minha irmã e eu a amo. Porque ela vai se casar com um homem bom que a faz feliz. E por quê? A voz de Heitor endureceu. Ela merecia ter um dia que não fosse sobre você, tentando fazê-la se sentir pequena. Não estávamos tentando fazê-la se sentir pequena. Tia Patrícia protestou fracamente. Sério? Porque soou muito como se vocês estivessem chamando-a de falida, delirante e incapaz de tomar suas próprias decisões. Na frente da família do noivo dela, Heitor virou-se para os Tanaka, sua expressão suavizando. Susana, Miguel, sinto muito que tenham tido que presenciar isso. A família Lemos tem uma longa história de ser terrível com qualquer um que não se encaixe na ideia deles de sucesso. Heitor, isso não é justo, minha mãe disse. Estávamos tentando proteger a Olivia. Vocês estavam tentando controlar a Olivia, como sempre tentaram controlar todos nós. O braço de Heitor apertou meus ombros. A diferença é que eu escapei cedo o suficiente para construir minha própria vida. Marcela cedeu e se tornou exatamente o que vocês queriam. E Olivia? Ele olhou para mim com algo parecido com orgulho. A Olivia encontrou uma maneira de ser ela mesma, enquanto vocês estavam ocupados demais, decepcionados com ela para perceber. Não estamos decepcionados, disse meu pai, embora sua voz carecesse da convicção habitual. Só queríamos mais para ela. Mais do que? Mais dinheiro? Mais status? Mais infelicidade? Heitor balançou a cabeça. Ela dirige uma ONG que fornece assistência habitacional para famílias sem teto. Ela ajudou mais de 10 mil pessoas a encontrar moradia estável na última década. Ela ganha 70 mil por ano e é mais feliz do que a Marcela jamais foi em sua casa de cobertura com seu marido banqueiro. O rosto de Marcela ficou vermelho. Com licença? É verdade, e você sabe disso. A voz de Heitor não era cruel, apenas prática. Não estou dizendo que sua vida é ruim, Marcela. Estou dizendo que você vive pelas regras deles, e as regras deles não fazem ninguém realmente feliz. Apenas tornam as pessoas ricas, respeitáveis e miseráveis. O saguão ficara em silêncio, exceto pelo som distante das ondas batendo contra as falésias lá fora. Minha avó apoiava-se pesadamente em sua bengala, o rosto ilegível. Meus pais pareciam ter sido fisicamente golpeados. O casamento é amanhã, continuou Heitor. A Olivia vai se casar aqui, nesta casa, com o homem que ama. O local está pago. O buffet está pago. As flores, a música, o fotógrafo, tudo pago. Não porque a Olivia não pudesse pagar um casamento, mas porque eu queria dar à minha irmã um dia de perfeição absoluta, sem que nenhum de vocês encontrasse uma maneira de estragar tudo. Mas você não nos contou, minha mãe disse. Todos esses anos, você não nos contou que era dono deste lugar. Você não nos contou que tinha voltado a ter contato com a Olivia, porque eu sabia exatamente o que aconteceria se contasse. A voz de Heitor era plana. Vocês teriam encontrado uma maneira de fazer isso ser sobre vocês, de levar o crédito pelo meu sucesso, de usar meu dinheiro para controlar a Olivia do jeito que usam o de vocês para controlar a Marcela. Eu fiquei longe para me proteger. Fiquei conectado a Olivia porque ela foi a única que me amou sem condições. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Isso não é verdade. Eu amo todos os meus filhos. Você ama os filhos que fazem o que você quer. Você tolera os que não fazem. Heitor finalmente me soltou e deu um passo em direção à nossa mãe.
Quando larguei a faculdade de Direito para começar minha primeira empresa, você me disse que eu estava jogando minha vida fora. Quando eu estava dormindo no sofá de um amigo, porque não conseguia pagar o aluguel, você ofereceu ajuda, mas apenas se eu voltasse para casa e aceitasse o emprego que o papai arranjou. Quando finalmente tive sucesso, de repente você quis me apresentar a todos os seus amigos como seu filho empreendedor. Mas você nunca realmente se importou comigo. Você se importava com o que eu representava. Isso não é. Minha mãe começou, mas Heitor a cortou. Quando é meu aniversário, mãe? Ela piscou. O quê? Meu aniversário. Quando é? Um silêncio horrível se estendeu. Observei o rosto da minha mãe passar por confusão, esforço e, finalmente, uma vergonha tão profunda que pareceu envelhecer, portá-la anos em segundos. Março, dia 15. Ela tentou. Dia 2 de novembro, disse Heitor calmamente. Fiz 35 anos no mês passado. Você ligou? Mandou um cartão? Você tem meu endereço. Eu sei que tem, porque você enviou seus assistentes para tentar me contatar pelo menos uma dúzia de vezes ao longo dos anos. Minha mãe não tinha resposta. A Olívia liga todo ano, continuou Heitor. Ela manda um presente. Ela lembra das minhas comidas favoritas, dos meus livros favoritos, o nome do meu gato. Ela pergunta sobre meu trabalho porque está realmente interessada. Não porque quer contar às amigas sobre isso. Ela é a única pessoa nesta família que me fez sentir que eu importava. Não pelo que eu podia fazer ou o que podia me tornar, mas apenas por quem eu era. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O braço de Natan me envolveu, firme e quente. Então sim, disse Heitor, a voz endurecendo novamente. Estou pagando o casamento dela. Estou hospedando-o na minha casa e amanhã vou levá-la até o altar, assumindo que o papai não queira a honra depois da performance de hoje. Meu pai parecia ter levado um choque. Claro que quero levá-la ao altar. Ela é minha filha. Então haja como tal. A voz de Heitor não admitia argumentos. Amanhã vocês estarão aqui, serão solidários. Sorrirão nas fotos e farão conversas agradáveis com a família do Natan. Não farão comentários sobre dinheiro, carreiras ou sobre quem merece o quê. Tratarão a Olívia como a pessoa incrível que ela é e tratarão o Natan como o homem que a faz feliz. Fui claro? Outro silêncio. Então, lentamente, meu pai assentiu. Ótimo. Heitor virou-se para Helena. Poderia mostrar aos Lemos o chalé de hóspedes? Acho que todos precisam de um tempo para esfriar a cabeça antes do jantar de ensaio. Claro, senhor. A compostura profissional de Helena havia retornado totalmente, embora eu tenha captado uma pitada de satisfação em seus olhos. Se quiserem me seguir. Minha família começou a se mover em direção à porta, subjugada e incerta. Mas a avó Leonor parou, virando-se para olhar para Heitor e para mim. Eu me lembro, disse ela calmamente. Heitor franziu a testa. Lembra do quê? Dia 2 de novembro. Você nasceu durante uma tempestade. Ela sorriu, algo triste e suave em sua expressão. E a Olívia costumava economizar a mesada para comprar seus presentes de aniversário. Ela me mostrava antes de embrulhar, tão orgulhosa do que tinha escolhido. Vó, comecei. Eu sei que falhamos com vocês dois. Ela se aproximou, apoiando-se na bengala. Sei que esta família valoriza as coisas erradas. Sei disso há anos, mas eu estava presa demais aos meus hábitos para mudar qualquer coisa. Ela estendeu a mão para tocar o rosto de Heitor, depois o meu. Mas quero que saibam que tenho orgulho de vocês, de ambos. Não pelo dinheiro ou pela mansão ou nada disso. Por permanecerem gentis. Por permanecerem fiéis a si mesmos. A compostura de Heitor rachou levemente. Vó, leve-a ao altar amanhã, Heitor. Você mereceu. Ela afagou minha bochecha gentilmente. E você, minha querida, tenha um lindo casamento. Você merece. Ela se virou e seguiu o resto da família para fora, deixando Heitor e eu parados no saguão com Natan e seus pais. Bem, disse Susana Tanaka finalmente. Isso foi intenso. Eu ri, um som úmido e trêmulo. Sinto muito. Eu sabia que eles podiam ser difíceis, mas nunca pensei que realmente tentariam cancelar o local. Não peça desculpas por eles, disse Miguel firmemente. Você não é responsável pelo comportamento deles. Ele tem razão. Natan me puxou para mais perto. Você não é sua família, Liv. Você nunca foi sua família.
Falando nisso, Heitor ajeitou a camisa, recuperando a compostura. O jantar de ensaio é em 4 horas. Pedi ao chefe para fazer a receita de yakimeshi da mãe do Natan. Espero que esteja tudo bem, Susana. Encontrei online e achei que seria um toque legal. Os olhos de Susana se arregalaram. Você está servindo minha receita no jantar de ensaio? Receitas de família de ambos os lados. É sobre isso que é este casamento, certo? Unir 2 famílias. Heitor sorriu. O fato de que isso pode irritar minha mãe é apenas um bônus. Susana riu. Um som genuíno e encantado. Acho que vou gostar de ter você como família, Heitor. Igualmente. Ele se virou para mim. Agora você tem um casamento para se preparar. Helena vai te mostrar a suíte nupcial. Mandei reformar mês passado e acho que você vai adorar. Natan, os aposentos do noivo ficam na ala leste. Sugiro que ambos descansem um pouco. E você? Perguntei. Tenho alguns telefonemas para fazer. Ele tirou o celular do bolso, começando com um advogado da família, só para o caso de o papai decidir criar mais problemas entre agora e amanhã. Você acha que ele vai? Não. Heitor balançou a cabeça. Acho que o assustei o suficiente para se comportar, mas a preparação vence a esperança todas as vezes. Ele se dirigiu para as escadas, parando no meio do caminho para olhar para mim. Ei, Liv, falei sério o que disse. Você é a razão pela qual permaneci, são todos aqueles anos. A razão pela qual não cortei toda a família e desapareci. Sua expressão suavizou. Você me viu quando ninguém mais viu. Só queria retribuir o favor. Antes que eu pudesse responder, ele se foi, desaparecendo escada acima para qualquer canto daquela casa enorme que chamava de seu. Natan apertou minha mão. Seu irmão é incrível. Ele realmente é. Limpei meus olhos com a mão livre. Ainda não acredito que ele comprou este lugar. Ele nunca me contou até a reforma estar pronta. Só ligou um dia e disse: Ei, quer vir ver minha casa nova? Isso soa como algo que ele faria. Natan beijou minha testa. Vamos ver essa suíte nupcial. Tenho a sensação de que amanhã será um dia muito longo. O casamento foi tudo o que eu sonhei. E nada como minha família esperava. A cerimônia aconteceu no penhasco com o Oceano Atlântico, batendo nas rochas abaixo, e o sol poente transformando o céu em uma tela de laranja e dourado. Heitor me levou até o altar, seus braços firmes sob os meus, e quando me entregou a Natan, vi lágrimas nos olhos de ambos. Meus pais sentaram-se na primeira fila, suas expressões complicadas, mas seu comportamento impecável. O que quer que Heitor tivesse dito a eles durante as horas entre nosso confronto e a cerimônia, funcionou. Minha mãe até conseguiu sorrir quando Natan quebrou o copo no final da cerimônia, uma homenagem à sua avó judia que incorporamos ao serviço de outra forma ecumênico. A recepção foi realizada no salão de baile restaurado, com seu teto alto e lustres de cristal. O yakimeshi de Susana Tanaka foi servido ao lado do rosbife da minha avó e dos famosos rolinhos primavera da tia do Natan. Os brindes foram sinceros, a dança foi alegre, e por uma noite perfeita, ambas as famílias se uniram como algo próximo a uma única unidade. Por volta da meia-noite, quando a festa estava terminando e Natan e eu nos preparávamos para sair para nossa lua de mel, meu pai me encontrou sozinha no jardim. Olivia, eu me virei. Ele parecia mais velho do que naquela manhã, como se os eventos do dia tivessem arrancado parte da armadura que ele costumava usar. Pai, ele veio ficar ao meu lado, olhando para o oceano iluminado pela lua. Te devo um pedido de desculpas. Você pediu desculpas no jantar de ensaio. Aquele foi um pedido de desculpas público. Este é um privado. Ele ficou quieto por um momento. Passei tantos anos tentando transformar você em algo que eu entendesse, que nunca me dei ao trabalho de entender o que você já era. Isso foi errado, e eu sinto muito. Obrigada. Também sinto muito pelo que disse sobre a família do Natan. Eles parecem boas pessoas. Eles são boas pessoas. Sim. Outra pausa. Melhores que nós, provavelmente. Não discuti com ele. O Heitor disse algo hoje que não consigo parar de pensar. Meu pai se virou para me encarar. Ele disse que você foi a única que o amou sem condições. É realmente assim que vocês dois veem? Que nosso amor veio com condições? Considerei a pergunta cuidadosamente. Acho que o amor de vocês é real, pai. Nunca duvidei que vocês nos amam. Mas sim, sempre pareceu que esse amor tinha um preço.
E o preço era sermos exatamente quem vocês queriam que fôssemos. Ele absorveu isso, acenando lentamente com a cabeça. Vou tentar fazer melhor. Com você. Com o Heitor. Não sei se ele vai me deixar, mas vou tentar. É tudo o que podemos pedir. Ele beijou minha bochecha, desajeitado e hesitante. Seja feliz, minha filha. Você merece. Enquanto eu me afastava, indo em direção ao carro onde meu marido e meu irmão me esperavam, olhei para trás uma última vez para o solar das falésias. As luzes brilhavam nas janelas, música flutuava no ar noturno, e pela primeira vez na minha vida, não me senti como a filha que não deu certo. Senti-me inteira, senti-me amada, e o mais importante de tudo, senti-me livre. Família não é apenas sobre sangue ou sobrenomes, é sobre quem aparece quando você precisa, é sobre quem te vê de verdade, e às vezes é preciso uma tempestade para limpar o ar e nos mostrar exatamente quem essas pessoas são. Valorize aqueles que te amam pelo que você é, não pelo que você tem. E nunca, jamais, deixe alguém lhe dizer que seus sonhos não valem a pena.